quero responder aqui a uma pessoa que nos manda aqui um e-mail dizendo que gostaria de ver um debate mas hoje só vê pessoas que definem-se contra a teologia da prosperidade, mas inclusive os que pregam dizem que são contra. Mas eu convidei vários. Por exemplo, com todo respeito, vou dar um exemplo, convidei a pastora Valnice Mil Homens. Apóstola Valnice Mil Homens. Mas olha aqui, ó. Olha o CD dela aqui. Que Cristo, um DVD, está aqui, ó. Que é a vida de Cristo, a volta de Cristo para 2007. Então como é que ela ia explicar isso aqui? Se disse que Cristo iria voltar para 2007. Então essas pessoas não veem ao programa. Né? Mas se quiser vir, está aberto, senta aqui. Ô apóstola, não sei, são termos que não querem entrar, né? Não estou falando da teologia da prosperidade. Então, o pastora Valnice Mil Homens, quer vir, vem. Agora, justifica, porque eu pelo menos não vi Jesus em 2007. E a Bíblia diz que todos os olhos o veriam. Então está aqui o DVD gravado. Então por quê? Às vezes é emoção. É aquela, sabe? Aí dá problema, que a gente tem que ter responsabilidade, tem um rebanho para tomar conta. Jesus falou que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E se a gente erra, como eu digo aqui, eu errei. Passando o livro, o nome de Jesus, errei muito. Entendeu? E hoje eu até faço um apelo, que é a Graça Editorial que publica a vida de Zói, né? O nome de Jesus, faço um apelo. Autoridade do Crente, fala também um pouquinho da Autoridade do Crente. No livro Autoridade do Crente, um livro sobre batalha espiritual de Kenneth Hagin, é muito interessante quando você lê na página 37 e 38, então ele conta de uma experiência que ele teve com um demônio, e ele dá a entender na página 38 que ele tem mais poder sobre o demônio que o próprio Jesus. Porque o demônio estava atrapalhando ele ouvir o que Jesus dizia, e aí ele ficou esperando Jesus tomar uma atitude. Jesus não tomou nenhuma atitude. E finalmente ele tomou essa atitude. Ele então expulsou aquele demônio. O demônio ficava gritando em forma de um macaco, gritando yak, 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 yak. E ele não ouvia mais o que Jesus falava e Jesus ficava sem ação. Finalmente ele expulsou aquele demônio. E aí ele perguntou para Jesus: por que o Senhor não expulsou esse demônio? E Jesus respondeu: se você não tivesse feito alguma coisa, eu não poderia fazer. E aí ele perguntou para Jesus 3 ou 4 vezes: mas é isso mesmo que o Senhor está dizendo? Que o Senhor não poderia expulsar esse demônio? E Jesus foi enfático. Respondeu todas as vezes que ele perguntou: não, se você não tivesse expulsado, eu não poderia também. Quer dizer, heresia. Inclusive disse que toda a autoridade foi dada para as pessoas, para os cristãos, e Jesus transferiu a responsabilidade completamente. Não, é incrível que neste livro Zoe, na página 79, ele vai dizer o seguinte: nem o próprio Senhor Jesus tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos. É doido. Isso aqui é uma aberração, porque a Bíblia coloca o Senhor Jesus como único mediador entre Deus e os homens. Agora, se Jesus não está melhor do que eu diante de Deus, como é que ele pode interceder por mim? Eu acho que o papel se inverteu. Completamente. Então são aberrações, lamentavelmente, é um tipo de literatura largamente difundida no Brasil, e que muita gente já bebeu dessas fontes. Então, inclusive, aqui eu faço um apelo, porque esse livro é da Graça Editorial, faço apelo ao responsável pela Graça Editorial, e me dirijo até diretamente ao missionário R.R. Soares, que é uma pessoa que eu conheci, convivi, e que em momentos difíceis da minha vida me pastoreou e me ajudou muito. Sou muito grato a ele, muitas coisas. Não me recordo, não me esqueço, uma vez eu estava enfrentando sérios problemas, quando tinha saído da igreja que eu pertencia, que era a Igreja Universal do Reino de Deus, e estava comemorando o meu aniversário numa roda de ímpios. E o missionário R.R. Soares teve a nobreza de sair lá do Rio de Janeiro e vir na festa do meu aniversário e ficar do meu lado, para impedir que eu pudesse, muitas vezes, dar um mau testemunho de Cristo naquela época. Então a gente não esquece coisas boas que são feitas para a gente. Então, missionário R.R. Soares, está vendo que a teologia está errada? Tira esses livros do catálogo. Limpe isso aí. O senhor tem responsabilidade nesse país. Eu queria testemunhar então algo aqui
Se vocês forem no meu site, www.ministériocaminhar.com.br, eu já entrei. Isso já entrou no meu site. Site meu, tranquilo, claro que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, tal, tem minhas coisinhas, eu conto ali várias experiências da minha vida, tal, que eu tenho, meus erros, que eu tenho aprendido. E tem lá uma matéria, você entra lá no Bom Combate da Fé, você vai ver eu ajoelhado aos pés da cruz, com o bispo Edir Macedo, lá em Goiânia, há muitos anos atrás, no ano de 1989, nós estávamos ajoelhados aos pés da cruz no estádio Independência, em Goiânia. A igreja tinha, preste atenção que eu vou dizer, a igreja tinha 4 meses instalada, a Igreja Universal naquela época, 4 meses instalada em Goiás, em Goiânia, onde Deus usou, pela misericórdia dele, usou uma pessoa imperfeita como eu para abrir a igreja lá. E lá fui eu, né, com minha esposa e tal. E Deus abençoou tanto que pegamos uma estação de rádio, aquela coragem, uma fé, uma determinação do bispo Edir Macedo naquela época, tal, pegamos uma rádio, que era o primeiro lugar de audiência. E lá vai, com 4 meses, o estádio quase cheio. De igreja implantada numa cidade como Goiânia. Estou falando em 1989. E você vê lá no meu site, que eu faço ali uma chamada. E eu fico pensando, aqueles demônios, que aquelas pessoas foram possuídas de espíritos malignos, foram libertas, foram curadas, que saíram dali, talvez não fosse para aquela igreja universal, fosse para outra, para Batista, para Graça, qual foi a igreja que elas foram. Então esse movimento no final dos anos 80, início dos anos 90, foi tão maravilhoso, deu um avivamento, as igrejas estavam cheias, era uma alegria no Brasil. Poxa, eu me recebo nessa época, 1989, a mídia que batia no bispo Edir Macedo, na primeira página do jornal. Ele dizia, não, nós vamos ter uma televisão para pregar o evangelho, vamos enfrentar tudo isso. E a gente ali enfrentava, na primeira página do jornal. Né? E lá o governador Iris Rezende, que hoje é prefeito, recebeu para o jantar. Era uma época linda que a gente vivia. Mas aí você vai lá, aí eu faço a crítica aqui. E hoje em dia? Aí descambou para tal da teologia da prosperidade, que é a imperfeição do homem. E aqui não julgo A, nem B, nem C. Mas as coisas foram descambando. Então, eu acho que a gente tem que voltar um pouco. Se Deus usou Elias, vai falar, peraí, se eu não fizer uma intervenção agora, esse povo vai adorar Baal de vez. O judaísmo vai acabar. Então, vou ter que fazer uma intervenção que usou Elias. E Elias, vou te contar, Deus teve que tirar ele, porque ele levantava o braço assim e os capitães saíam. Né? Aí houve o problema que nós sabemos, né? Os anos de apostasia, depois de Malaquias, Deus ficou em silêncio séculos. Aí houve o Senhor, o verbo se fez carne, houve Pentecostes, a igreja maravilhosa, o Espírito Santo, né? Os discípulos, Maria, a mãe do Senhor, todos ali, aquela maravilha, né? E ali o início daquela igreja. Puxa, que coisa linda. E depois a igreja começou a se institucionalizar, a se politizar. E Deus teve que, de novo, fazer uma reforma lá, para trazer ela de volta para Pentecostes. E nós estamos aqui no século XXI, discutindo um tema importante. Então, por favor, eu respeito todas as pessoas, respeito o bispo Edir Macedo, como falei ainda, o missionário R. Soares, todos. A gente aqui não... Ninguém aqui quer denegrir a imagem de ninguém. Mas nós temos responsabilidade, poxa. Eu estou na minha casa cheio de madrugada, eu ligo programas de teologia da prosperidade, eu vejo uma geração de pastores desconhecidos que olha assim e fala, essa turma não conhece história nenhuma que houve aqui nesse país, fica falando negocinho, mostrando imagem de Mercedes, disso, daquilo, o povo quer outras coisas. Daí a teologia, daí o debate da teologia da prosperidade, que é difícil de fazer. Então, eu queria que a produção colocasse o povo fala. Vocês vão ver o que o povo nas ruas de São Paulo, o que eles respondem quando é feita a pergunta teologia da prosperidade. Depois, eu pedi à produção que logo em seguida preparasse a matéria de um senhor chamado Crefodólar. Ele não chama dólar. Né? Vocês vão ver esse Crefodólar pregando e foi recebido por alguns líderes aqui no Brasil como herói, hein? Tá, mas eu quero primeiro botar o povo fala. Depois do povo fala, a produção já prepara
a matéria desse Crefodólar, que eu vou chamar, e vocês vão ver o que é realmente teologia da prosperidade. E vocês vão ver se é nocivo ou se não é. Agora, a prosperidade que vem. Deus quer te fazer rico, Ele vai te fazer, você vai abençoar a igreja. Seu dízimo vai abençoar a igreja. Vai ser um dízimo que vai abençoar talvez milhares de irmãozinhos que naquele momento estão com a dificuldade. Mas é Deus quem faz.